Eu nunca pensei que seria o tipo de pessoa que acredita no Bigfoot. Até a noite em que atropelei um com a minha Ford Ranger numa estrada madeireira remota nas Cascade Mountains, no estado de Washington. E o que aconteceu nas horas seguintes me ensinou que algumas lendas existem por um motivo. Deixa eu contar essa história desde o começo, porque mesmo agora, 25 anos depois, eu ainda mal consigo acreditar que aconteceu. Era outubro de 1996. Eu tinha 45 anos e trabalhava como pesquisador de campo para o Departamento de Recursos Naturais do estado de Washington. Meu trabalho era inspecionar áreas de extração de madeira em locais remotos, o que significava que eu passava muito tempo sozinho em estradas esquecidas que não viam tráfego há meses. Eu já fazia esse trabalho há quase 15 anos e achava que já tinha visto de tudo que essas florestas tinham a oferecer. Ursos negros, pumas, até mesmo um carcaju uma vez. Mas nada poderia ter me preparado para aquela noite. Lembro-me da data exata, 23 de outubro de 1996. Era uma quarta-feira e eu estava atrasado para voltar para a minha picape, depois de um longo dia inspecionando florestas antigas perto da Gifford-Pinchot National Forest. O sol se põe cedo no final de outubro, lá nas montanhas, e às 18h30 eu já estava dirigindo na escuridão total por uma estradinha de terra que serpenteava por entre densos bosques de abetos de Douglas e cicutas ocidentais. Meus faróis cortavam a névoa de outono que havia se assentado sobre tudo como um cobertor frio e úmido. Eu tinha sintonizado o rádio numa estação de rock clássico de Portland. Embora o sinal ficasse falhando naquela região montanhosa, estava tocando Free Falling, do Tom Petty, quando aconteceu. Num momento, a estrada à frente estava vazia, apenas 2 trilhas de pneu desaparecendo na névoa. No momento seguinte, algo enorme saiu da linha das árvores diretamente para o meu caminho. Eu pisei no freio com tudo, mas não houve tempo suficiente. A Ford atingiu o que quer que fosse com um baque surdo e medonho que senti na estrutura inteira da picape. O impacto não foi tão forte quanto poderia ter sido. Eu consegui diminuir bastante a velocidade, mas foi o suficiente para derrubar a criatura. Minha picape derrapou até parar atravessada na estrada estreita, o motor morrendo no silêncio súbito. Por um longo momento, fiquei ali sentado, agarrado ao volante, meu coração martelando no peito. Vapor ou névoa, não sabia dizer qual, subia do capô da minha picape. Os faróis apontavam para as árvores num ângulo estranho, projetando sombras esquisitas através da neblina. Eu não conseguia ver o que tinha atingido. Meu primeiro pensamento foi que tinha atropelado um urso. Tinha que ser um urso. Tínhamos muitos ursos negros nessas montanhas, e eles podiam ficar bem grandes. Mas algo no tamanho e na forma do que eu vislumbrei naquela fração de segundo antes do impacto não se encaixava. Era alto, muito mais alto do que qualquer urso que eu já tinha visto em pé sobre as patas traseiras. Fiquei ali pelo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 30 segundos, decidindo o que fazer. Cada instinto de sobrevivência em mim gritava para eu ligar a picape de novo e dar o fora dali, mas minha consciência não permitiu. Se eu tinha atingido um animal, precisava pelo menos avaliar os danos, ver se estava sofrendo. Era a coisa certa a fazer, mesmo que todos os pelos da minha nuca estivessem arrepiados. Peguei debaixo do meu assento minha lanterna Maglite super resistente, do tipo que poderia servir de porrete se fosse preciso. Depois, peguei meu kit de primeiros socorros de trás do banco. Eu não sabia de que adiantaria um kit de primeiros socorros para um urso ferido, mas era melhor do que sair de mãos abanando. Também peguei minha lata de spray de urso do bolso da porta e a prendi no cinto. O ar de outubro me atingiu como uma parede de frio quando abri a porta da picape. Cheirava a terra molhada,
agulhas de pinheiro e outra coisa, algo almiscarado e selvagem que eu não conseguia identificar. Saí para a estrada de terra, minhas botas rangendo no cascalho solto, e varri a área em frente à picape com o facho da lanterna. No começo, não vi nada. Então, movi a luz para a direita, em direção à vala que corria ao lado da estrada, e foi quando eu o vi. Minha respiração ficou presa na garganta. Minha mente custava a processar o que eu estava vendo. Não era um urso. A criatura estava deitada de lado na vala rasa, parcialmente coberta por samambaias e vegetação rasteira. Era enorme. Tinha facilmente uns 2,30 metros de altura, talvez 2,40. Seu corpo era coberto por um pelo castanho avermelhado escuro que parecia quase ruivo sob a luz da minha lanterna. O pelo era mais longo e desgrenhado que o de qualquer urso, caindo em tufos grossos e emaranhados com lama e detritos da floresta. Mas foi a forma que fez meu estômago revirar. As proporções estavam todas erradas para um urso. Os membros eram muito longos, com uma estrutura muito parecida com a humana. Eu podia ver um braço caído sobre o tronco e a mão. Meu Deus, a mão parecia quase humana, mas maior, com dedos grossos e pele escura e coriácea na palma. Fiquei ali, paralisado, a lanterna tremendo na minha mão, enquanto meu cérebro tentava conciliar o que meus olhos viam com o que eu sabia ser possível. Isso não podia ser real. Bigfoot não era real. Era uma lenda, um mito, algo que as pessoas afirmavam ver, mas nunca viam de verdade. Não havia fotos confiáveis, nem corpos, nenhuma prova, exceto que havia um corpo bem na minha frente. O peito da criatura subia e descia com respirações curtas e difíceis. Estava vivo, mas claramente ferido. Eu podia ver onde minha picape o tinha atingido. Havia uma mancha escura em seu ombro direito e na parte superior do braço que parecia ser sangue. Embora fosse difícil dizer por baixo de tanto pelo eu, deveria estar apavorado. E uma parte de mim estava. Mas outra parte, a que passou 15 anos estudando a vida selvagem, a parte que sempre se sentiu atraída pelo mundo natural e seus mistérios, estava absolutamente hipnotizada. E por baixo do medo e do fascínio, havia outra coisa, um crescente senso de responsabilidade. Eu tinha atingido essa criatura com a minha picape. O que quer que fosse, eu o tinha ferido. E agora precisava de ajuda. Dei um passo cauteloso, depois outro. A criatura não se moveu, exceto pelo subir e descer de sua respiração. De perto pude ver mais detalhes. Seu rosto estava parcialmente virado para o lado, mas consegui distinguir uma arcada supraciliar proeminente, um nariz chato e o que parecia ser pele escura sob o pelo das bochechas. O cheiro estava mais forte agora, aquele odor almiscarado e selvagem, mas não era desagradável. Cheirava como a própria floresta, a musgo, terra e chuva. A respiração da criatura tornou-se mais ofegante e notei que seu ombro estava definitivamente ferido. Sangue escuro empastava o pelo ao redor do local do impacto e eu podia ver o músculo por baixo se contraindo a cada respiração. Eu sabia que precisava tomar uma decisão rápido, deixá-lo ali e ir embora, fingindo que nada aconteceu ou tentar ajudá-lo, mesmo sem ter a menor ideia do que estava lidando. Pensei na minha filha, Rebecca, em casa em Olímpia. Ela tinha 17 anos, se preparando para se inscrever nas faculdades e sempre adorou aqueles documentários sobre natureza na TV. Ela acreditava em coisas assim, criptídeos, fenômenos inexplicáveis, mistérios nos lugares selvagens. Eu sempre fui o cético, o cientista, dizendo a ela que se o Bigfoot existisse, já teríamos encontrado evidências concretas. Se ela pudesse me ver agora, nunca mais ia me deixar em paz com essa história. O pensamento em Rebecca me fez tomar a decisão. Eu não podia deixar essa criatura aqui para sofrer, possivelmente morrer, por causa da minha picape. Fosse um Sasquatch, alguma espécie de primata desconhecida ou qualquer outra coisa, era um ser vivo com dor, e eu tinha causado essa dor.
Ajoelhei-me a alguns metros de distância, colocando a lanterna no chão para iluminar a criatura. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria meu kit de primeiros socorros. Eu tinha ataduras, antisséptico, gaze, tudo para ferimentos humanos, mas teria que servir. Eu também tinha umas 2 mantas de lã velhas na picape que usava quando precisava passar noites inesperadas no campo. A noite de outubro estava ficando mais fria e eu não tinha ideia se essa criatura estava entrando em choque. Calma, eu disse baixinho, sem nem saber por que estava falando com ela. Eu vou te ajudar. Desculpa ter te atropelado. Eu não te vi até ser tarde demais. A respiração da criatura mudou um pouco quando falei. Seu peito se expandiu com uma respiração mais profunda e vi uma de suas mãos se contrair. Estava ciente de mim. Essa percepção enviou uma nova onda de adrenalina pelo meu sistema, mas me forcei a manter a calma. Voltei para a minha picape e peguei as 2 mantas de trás do banco, junto com meu galão de água. Quando voltei, cobri cuidadosamente a metade inferior do corpo da criatura com uma das mantas. A temperatura do ar de outubro estava caindo para abaixo dos 5 graus Celsius e eu podia ver minha respiração formando nuvens no facho da minha lanterna. O ferimento no ombro era pior do que eu tinha pensado inicialmente. A pele sob o pelo emaranhado estava rasgada. Um corte de uns 10 centímetros de comprimento, provavelmente de onde bateu na quina do para-choque da minha picape. Estava sangrando de forma constante, mas não era uma hemorragia. Eu já tinha visto ferimentos piores em cervos atropelados, e muitos deles sobreviviam se conseguissem sair da estrada. Mas isso não era um cervo, e essa criatura não iria a lugar nenhum por conta própria tão cedo. Desrosqueei a tampa do meu galão de água e despejei um pouco sobre o ferimento, tentando limpar o sangue e a sujeira. A criatura se encolheu quando a água fria atingiu seu ombro e eu ouvi um som, uma vocalização baixa e gutural que veio do fundo de seu peito. Não era agressivo, mas como um gemido de dor. O som era assustadoramente humano, mas distintamente não humano. Eu sei que dói, eu disse, mantendo a voz baixa e firme. Mas preciso limpar. Tem terra e detritos aí. Usei compressas de gaze para limpar suavemente o ferimento, removendo o pior da contaminação. A criatura permaneceu imóvel, embora eu pudesse sentir a tensão em sua estrutura maciça. Estava tolerando minha presença, meu toque, o que parecia notável, dado que eu acabara de atropelá-la com uma picape. Talvez entendesse que eu estava tentando ajudar. Talvez estivesse ferida demais para se importar. De qualquer forma, eu estava grato por não estar lutando contra mim. Enquanto trabalhava, pude observar melhor a anatomia da criatura. Seu braço era incrivelmente musculoso, com uma definição que sugeria uma força enorme. A mão perto de mim tinha unhas, ou talvez fossem mais como garras grossas, escuras e curvas. A palma tinha calos que pareciam vir de uma vida inteira agarrando galhos e pedras. Este era um animal construído para a floresta, adaptado para escalar, atravessar terrenos acidentados, sobreviver nos lugares selvagens onde os humanos raramente iam. Depois de limpar o ferimento o melhor que pude, apliquei uma pomada antibiótica do meu kit e cobri com uma grande compressa, usando fita adesiva médica para prendê-la através do pelo. Não estava perfeito. A fita não grudaria bem no pelo, mas era melhor do que nada. Enrolei gaze ao redor do ombro e por baixo do braço o máximo que pude, tentando manter a pressão no ferimento para estancar o sangramento. O tempo todo em que trabalhei, fiquei esperando a criatura acordar, reagir violentamente, me agarrar com uma daquelas mãos enormes e me esmagar como uma lata, mas ela nunca o fez. Apenas ficou ali, respirando, ocasionalmente fazendo aquele som baixo e gutural, me observando com olhos que finalmente consegui vislumbrar quando sua cabeça se moveu um pouco. Aqueles olhos me deixaram paralisado.
Eram escuros, de um marrom profundo, quase pretos sob a luz da lanterna, mas não eram olhos de animal. Havia inteligência ali, consciência, algo que parecia quase humano, mas carregava uma sabedoria que parecia ancestral. A criatura estava me observando trabalhar em seu ombro, e naquele momento senti como se estivesse sendo avaliado, julgado, por algo muito mais antigo e misterioso do que eu poderia compreender. Está tudo bem, sussurrei, sem desviar o olhar. Só estou tentando ajudar. Os olhos piscaram lentamente, depois se fecharam novamente. A tensão no corpo da criatura pareceu diminuir um pouco. Terminei de enfaixar o ombro e me sentei sobre os calcanhares, avaliando meu trabalho. Não estava ótimo. Eu não era veterinário e certamente não era criptozoólogo, mas era o melhor que eu podia fazer com o que tinha. O sangramento tinha diminuído consideravelmente, o que era bom. A respiração da criatura ainda era superficial, mas mais regular agora. A questão agora era: que diabos eu faço agora? Eu não conseguiria colocar essa coisa na minha picape, mesmo que quisesse. Provavelmente pesava uns 180 quilos, talvez mais. Eu não podia pedir ajuda. Meu celular não tinha sinal tão fundo nas montanhas, e mesmo que tivesse, para quem eu ligaria? Para o 911. Alô, Eu atropelei o Bigfoot com a minha picape e preciso de uma ambulância. Para o serviço florestal. Eles achariam que eu estava bêbado ou louco, e eu provavelmente perderia meu emprego por desperdiçar o tempo deles. Olhei para o meu relógio. Eram quase 19h30. Eu estava a pelo menos 1 hora de carro da cidade mais próxima, um lugarzinho chamado Randall, com uma população de talvez 500 pessoas. Meu supervisor, Tom, não me esperava de volta até a tarde seguinte. Eu estava completamente sozinho aqui com um Sasquatch ferido e nenhum plano A, temperatura continuava a cair. Eu podia sentir o frio entrando pela minha jaqueta e sabia que a criatura também devia estar sentindo, apesar de todo aquele pelo. Coloquei a segunda manta sobre a parte superior de seu corpo, tomando cuidado com o ombro ferido. Enquanto eu estava ali na escuridão, cercado por árvores antigas e a névoa de outubro, ouvindo a respiração difícil de uma criatura que supostamente não existia, o absurdo da situação finalmente me atingiu. Comecei a rir, baixo no início, depois mais alto, até que tive que me sentar no chão frio porque minhas pernas pareciam fracas. Lá estava eu, Dale Patterson, um pesquisador de campo de 45 anos, que passou toda a sua carreira estudando árvores e vida selvagem, usando métodos científicos e coleta de dados, prestando primeiros socorros ao Bigfoot numa estrada madeireira nas Cascade Mountains. Se alguém tivesse me dito esta manhã que meu dia terminaria assim, eu teria recomendado que procurassem um psiquiatra. O riso se desvaneceu tão rápido quanto veio, substituído pela realidade sóbria da minha situação. Eu estava sentado numa estrada de terra fria, no meio do nada, com um criptídeo ferido e a escuridão que se aproximava rapidamente, absoluta nessas montanhas. A névoa estava ficando mais espessa, transformando-se numa garoa fina que deixava tudo escorregadio e desolador. Tomei uma decisão. Eu não podia mover a criatura e não podia deixá-la aqui sozinha nessas condições. Isso significava que eu passaria a noite aqui mesmo, nesta estrada madeireira, vigiando algo que toda a comunidade científica insistia que não existia. Voltei para a minha picape e a estacionei o máximo possível no acostamento, só por precaução, caso outro veículo passasse por ali, embora isso fosse altamente improvável. Esta estrada não era usada para extração de madeira há pelo menos 3 anos e não levava a lugar nenhum, exceto para o interior da Floresta Nacional. Mesmo assim, era melhor prevenir do que remediar. Peguei tudo de útil da picape, meu fogareiro de acampamento, uma garrafa térmica de café que ainda estava morna da manhã, um pouco de carne seca e barras de granola, meu saco de dormir, uma lona e meu kit de emergência. Também peguei minha câmera Nikon
do banco do passageiro. Minhas mãos hesitaram sobre ela por um momento. Uma parte de mim queria documentar, ter uma prova do que eu estava vivenciando. Mas outra parte, a que havia olhado naqueles olhos inteligentes e conscientes, sentiu que tirar fotos seria uma violação de confiança. Deixei a câmera na picape. Usando a lona e um pouco de corda do meu kit de emergência, improvisei um abrigo sobre a criatura e eu, amarrando-o a árvores próximas e prendendo as bordas com pedras. Não era muito, mas nos protegeria do pior da chuva. Montei meu fogareiro sob a borda da lona e aqueci um pouco de água para uma sopa instantânea. A pequena chama fornecia um pequeno círculo de calor e luz que tornava a situação um pouco menos surreal. A criatura não tinha se movido muito na última hora, exceto pelo subir e descer constante de sua respiração. Eu verificava a bandagem em seu ombro periodicamente. O sangramento havia parado, o que era um bom sinal. O ferimento não era profundo o suficiente para ser fatal, mas eu me preocupava com infecções. Aqui na floresta úmida, as bactérias poderiam se instalar rapidamente. Servi-me uma xícara de sopa e sentei-me com as costas contra um tronco caído, o saco de dormir sobre meus ombros, observando a criatura na luz fraca da minha lanterna. A garoa batia na lona acima de nós, e em algum lugar na escuridão, uma coruja piou. Uma daquelas corujas orelhudas que caçam nessas florestas à noite. Sabe, eu disse baixinho, falando mais para mim mesmo do que para a criatura. Eu trabalho nessas montanhas há 15 anos. Achava que conhecia essas florestas. Achava que entendia o que vivia aqui e o que não vivia. Tomei um gole da sopa, sentindo-a me aquecer por dentro. Minha filha vai adorar essa história. Quer dizer, se eu um dia conseguir contá-la... Ei, Rebeca, lembra como eu sempre disse que o Bigfoot não era real? Então, história engraçada. Os olhos da criatura se abriram ao som da minha voz. No brilho suave da lanterna, pareciam mais castanhos do que pretos, com manchas âmbar perto das pupilas. Ela me observava com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Não era hostil, nem medrosa, apenas observadora. Você está com sede? Perguntei, percebendo o quão absurdo era estar conversando com um Sasquatch. Mas algo naqueles olhos fazia parecer natural, quase necessário. Eu tenho água. Não sei se você consegue beber de uma garrafa, mas posso colocar um pouco na minha caneca, se você quiser. Eu realmente não esperava uma resposta. Mas os olhos da criatura se moveram para o galão de água perto do meu fogareiro. E depois de volta para mim foi sutil, mas foi definitivamente intencional. Minhas mãos tremiam novamente enquanto eu despejava água na minha caneca de metal de acampamento. Aproximei-me lentamente, segurando a caneca à minha frente. Vou chegar mais perto agora, só quero te dar isso. Você perdeu um pouco de sangue e precisa se manter hidratado. A criatura não se moveu enquanto eu me ajoelhava ao seu lado. De perto, pude ver mais detalhes de seu rosto. O nariz largo e chato, a arcada supraciliar proeminente, que me lembrava das reconstruções do Homo erectus, que eu via em museus, os lábios finos, quase escondidos sob o pelo ao redor da boca. Mas foram os olhos que me prenderam. Eram tão expressivos, tão conscientes. Segurei a caneca perto de sua boca, inclinando-a um pouco. Por um momento, nada aconteceu. Então, os lábios da criatura se abriram, revelando dentes grandes e chatos que pareciam surpreendentemente humanos, e ela bebeu. O som de sua deglutição era alto na noite silenciosa. Quando a caneca ficou vazia, aqueles olhos encontraram os meus novamente. E eu poderia jurar que vi algo como gratidão neles. De nada, eu disse suavemente. Reenchi a caneca mais 2 vezes e a criatura bebeu em ambas. Na terceira vez, uma de suas mãos se moveu lenta e deliberadamente, e aqueles dedos grossos envolveram meu pulso, não de forma agressiva, não dolorosa, apenas segurando. O toque era quente, apesar do ar frio da noite, e eu podia sentir os calos em sua palma,
ásperos contra a minha pele. Ficamos assim por um longo momento, conectados, dois seres de mundos diferentes, compartilhando um momento estranho e impossível numa estrada madeireira esquecida. Então, a mão me soltou e pousou novamente sobre o peito da criatura. Voltei para o meu lugar contra o tronco, meu coração batendo forte. Aquele toque parecera significativo de alguma forma, como uma comunicação que eu não entendia completamente, mas podia sentir o peso. Isso não era apenas um animal, era algo mais, algo que se equilibrava na linha entre o selvagem e o humano, de uma forma que fazia meu treinamento científico parecer inadequado. As horas passaram lentamente. Cochilei algumas vezes, acordando assustado com cada som da floresta, o estalo de um galho, o sussurro do vento nas árvores, o chamado distante de um coiote. Cada vez que acordava, verificava a criatura. Sua respiração permanecia estável e a bandagem estava no lugar. Por volta das 2 da manhã, troquei o curativo em seu ombro, trabalhando à luz da lanterna, enquanto a criatura me observava com aqueles olhos pacientes e sábios. Eu não sei o que você é, eu disse enquanto trabalhava, falando em voz baixa para não ir além do nosso pequeno abrigo. Não sei de onde você veio ou quantos de vocês existem por aí, mas eu sei que você é real e sei que está com dor e sei que sou responsável por isso. Então vou ficar aqui até você estar bem o suficiente para ir embora. Certo? O tempo que for preciso. A criatura fez um som, aquela vocalização baixa e gutural que eu tinha ouvido antes, mas mais suave desta vez, quase gentil, parecia um reconhecimento. Às 4 da manhã, eu estava exausto. A adrenalina que me mantinha alerta estava passando, substituída por um cansaço profundo. Eu estava acordado desde as 5 da manhã do dia anterior. Tinha passado o dia todo inspecionando madeira em terreno acidentado e agora tinha passado metade da noite prestando cuidados médicos a um criptídeo. Meu corpo implorava por sono. Movi meu saco de dormir para mais perto da criatura, perto o suficiente para poder estender a mão e verificá-la sem precisar me levantar. O calor de seu corpo irradiava e me senti grato por isso. A temperatura havia caído para perto de 0, e mesmo com meu saco de dormir e a lona, eu estava com frio. Vou dormir um pouco, eu disse à criatura, mas estou bem aqui. Se precisar de alguma coisa, sei lá, faça um barulho ou algo assim. Fechei os olhos, ouvindo a chuva e a respiração da criatura, e em algum lugar, naquela estranha sinfonia de sons, eu adormeci. Acordei com uma luz cinza pálida se infiltrando por entre as árvores e a lona. O amanhecer estava chegando, embora o sol estivesse escondido atrás de nuvens pesadas. A chuva tinha parado, mas tudo estava encharcado. A lona, o chão, meu saco de dormir. Minhas costas doíam por dormir no chão duro e meu pescoço estava rígido pelo ângulo estranho contra o tronco. A primeira coisa que fiz foi verificar a criatura. Estava acordada e me observando, mas algo havia mudado durante a noite. Os olhos que encontraram os meus estavam mais alertas, mais focados. A criatura se moveu um pouco, testando seu ombro ferido, e eu a vi fazer uma careta. Ou pelo menos vi algo em sua expressão que sugeria dor. Calma, eu disse, sentando-me e me arrependendo imediatamente quando minhas costas protestaram. Esse ombro vai doer por um tempo. Você precisa ficar quieto e deixar cicatrizar. Verifiquei a bandagem novamente. Nenhum sangramento novo, o que era uma excelente notícia. O ferimento parecia melhor à luz da manhã, mais limpo, menos inflamado do que eu temia. Talvez o ar frio da noite tivesse ajudado a prevenir infecções. Aquecei um pouco de água no meu fogareiro e fiz café instantâneo, o vapor subindo no ar frio da manhã. A criatura observava cada movimento meu com aqueles olhos inteligentes, me seguindo enquanto eu me movia pelo nosso acampamento improvisado. Ofereci mais água que ela aceitou, bebendo com mais avidez do que durante a noite.
Enquanto tomava meu café, estudei a criatura sob a melhor luz da manhã. Seu pelo era de um marrom avermelhado profundo, quase mogno, com manchas mais claras ao redor do rosto e do peito. O pelo era mais grosso do que eu pensara inicialmente, mais como os pelos de guarda de um urso, mas mais longo e com comprimentos variados. Algumas partes estavam emaranhadas com lama seca e pedaços de detritos da floresta. Agulhas de pinheiro, pequenos galhos, fragmentos de folhas, sugerindo que essa criatura passava muito tempo se movendo por vegetação densa. O rosto era extraordinário. À luz do dia, eu podia ver a estrutura óssea sob a pele e o pelo. Maçãs do rosto altas e proeminentes, uma mandíbula pesada, aquela enorme arcada supraciliar que projetava sombras sobre os olhos. O nariz era largo e chato, com narinas grandes. As orelhas eram pequenas e próximas à cabeça, quase escondidas no pelo ao redor. Era como olhar para algo que a evolução havia projetado especificamente para a vida nessas montanhas. Um corpo construído para força, resistência e sobrevivência em condições adversas. Mas foram as mãos que mais me fascinaram. Eram enormes, facilmente o dobro do tamanho das minhas, com dedos longos e polegares opositores. As palmas eram escuras e coriáceas, cobertas por calos grossos que falavam de uma vida inteira agarrando, escalando e manipulando objetos. Não eram as patas de um animal. Eram mãos capazes de controle motor fino, de usar ferramentas, de fazer coisas que exigiam pensamento e planejamento. A criatura se moveu novamente, desta vez conseguindo se apoiar um pouco em seu braço bom. O movimento foi cuidadoso, deliberado, testando os limites de sua lesão. Gemeu suavemente, aquele mesmo som baixo e gutural, e pude ver o esforço que estava fazendo. "Ei, vá com calma", eu disse, me aproximando. "Você não quer abrir esse ferimento de novo." Os olhos da criatura encontraram os meus. E então ela fez algo que quase me fez derrubar minha xícara de café. Levantou a mão boa e apontou, não para mim, não para a bandagem, mas para algo além do nosso abrigo. Segui o gesto e vi que estava apontando para o interior da floresta, na direção de onde viera na noite anterior. "Você quer voltar?" perguntei. "Voltar para a floresta?" A mão se moveu novamente, um leve aceno, depois apontou para si mesma e, em seguida, para as árvores novamente. A mensagem era clara. Queria voltar para a floresta, para onde quer que tivesse vindo. "Não sei se é uma boa ideia", eu disse. "Você está ferido, precisa descansar, tempo para cicatrizar. Se tentar se mover demais, pode piorar." Mas, mesmo enquanto eu dizia isso, eu entendia. Esta criatura não pertencia a esta estrada madeireira, debaixo de uma lona, sendo cuidada por um humano. Pertencia à floresta profunda, aos lugares selvagens, onde viveu toda a sua vida. Ficar aqui era antinatural para ela, provavelmente estressante, talvez até perigoso se outro veículo aparecesse. A criatura tentou se sentar completamente e pude ver a determinação em seus movimentos. Ia tentar sair, quer eu a ajudasse ou não. Ok, eu disse, levantando as mãos. "Mas deixe-me verificar essa bandagem primeiro, e vamos com calma. Se você se apressar, vai se machucar mais." Desenrolei cuidadosamente a gaze e verifiquei o ferimento. Parecia bom, sem sinais de infecção. As bordas começando a se fechar. Qualquer que fosse o fator de cura desta criatura, era impressionante. Uma lesão como esta em um humano levaria dias para sequer começar a cicatrizar, mas esta parecia já estar bem avançada no processo. Limpei novamente com antisséptico, apliquei pomada antibiótica fresca e coloquei uma nova bandagem. Desta vez, usei mais fita, prendendo-a o melhor que pude através do pelo grosso. "Isso precisa ficar limpo e seco", eu disse a ela, sabendo muito bem que seco era provavelmente impossível nessas montanhas úmidas. "Tente não mover muito esse ombro nos próximos dias, ok?"
A criatura me observou trabalhar com o que interpretei como paciência. Quando terminei, ela começou o processo lento e doloroso de se levantar. Afastei-me para lhe dar espaço, observando ansiosamente enquanto ela rolava para o lado bom e depois se erguia para uma posição sentada. Mesmo sentada, era enorme. Sua cabeça estava no mesmo nível que a minha quando eu estava de pé. A criatura parou ali, respirando pesadamente pelo esforço, e pude ver que estava lutando contra tontura ou dor, ou ambos. Peguei meu galão de água e o estendi. Aqui, beba mais um pouco antes de tentar ficar de pé. Ela pegou o galão de mim, pegou em suas próprias mãos e o levou à boca, bebendo profundamente. A visão daquelas mãos enormes manipulando o galão de plástico com uma gentileza surpreendente era surreal. Isso era uso de ferramentas, claro e inegável. Esta criatura tinha habilidades cognitivas muito além do que qualquer macaco conhecido possuía. Quando terminou de beber, devolveu-me o galão com cuidado deliberado, certificando-se de que eu o segurava bem antes de soltar. Então, começou o processo de se levantar. Levou vários minutos e claramente causou dor significativa. Mas, finalmente, a criatura estava de pé, em sua altura total pela primeira vez, desde que eu a atingi. Minha estimativa tinha sido conservadora. Tinha facilmente 2,40 metros de altura, talvez até 2,50. Ao lado dela, eu me sentia como uma criança ao lado de um adulto. O tamanho e a presença da criatura eram avassaladores. Ela ficou ali, balançando um pouco, uma mão pressionada contra uma árvore para se apoiar. O ombro ferido, mantido cuidadosamente imóvel. Então, olhou para mim, e naquele momento, senti que estava sendo visto, verdadeiramente visto, por algo antigo e sábio. A mão boa da criatura se estendeu e tocou meu ombro, da mesma forma que eu poderia tocar um amigo em agradecimento. O gesto era inconfundível em seu significado. Então, ela se virou e começou a caminhar para dentro da floresta, movendo-se lenta e cuidadosamente, favorecendo o lado ferido. Seguia a uma certa distância, não querendo deixá-la ir ainda, precisando ver que ficaria bem. A criatura se movia pela vegetação rasteira com uma graça surpreendente, apesar de sua lesão, abaixando-se sob galhos baixos, passando por cima de troncos, navegando pelo terreno com a facilidade de algo que viveu toda a sua vida nessas matas. Caminhamos por talvez 10 minutos, afastando-nos cada vez mais da estrada madeireira e adentrando a floresta antiga. As árvores aqui eram enormes, abetos de Douglas e cedros vermelhos ocidentais que cresciam há séculos, seus troncos tão largos que seriam necessárias 3 pessoas de mãos dadas para abraçá-los. A copa das árvores acima era tão densa que mesmo em outubro, com muitas árvores de folha caduca nuas, o chão da floresta era escuro e silencioso. A criatura parou em um emaranhado particularmente denso de vegetação, uma fortaleza natural que forneceria cobertura e abrigo. Virou-se para me olhar uma última vez, e nesse olhar vi reconhecimento e algo que poderia ser respeito. Você vai ficar bem, eu disse, minha voz falhando um pouco. Mantenha esse ferimento limpo. Descanse. Se cure. A criatura fez um som, uma vocalização que eu não tinha ouvido antes. Era mais aguda do que os gemidos guturais, quase musical, com uma ressonância que pareceu vibrar no meu peito. Então, levantou uma mão no que só poderia ser descrito como um aceno, um gesto deliberado de despedida, e desapareceu no emaranhado. Fiquei ali por um longo tempo, olhando para o local onde ela havia desaparecido, ouvindo os sons da floresta voltando ao normal. Um gaio de Steller cantou de algum lugar acima de mim. Um esquilo tagarelou com raiva da minha presença. O vento sussurrou pelos galhos mais altos dos cedros. Quando finalmente me virei e voltei para a minha picape,
O sol estava rompendo as nuvens, enviando raios de luz dourada através das brechas na copa das árvores. A chuva havia parado completamente e a floresta cheirava a fresco e limpo. Aquele cheiro distinto do noroeste pacífico, de terra molhada, cedro e abeto de Douglas. Arrumei meu acampamento rapidamente, enrolando a lona, juntando meus suprimentos, colocando tudo de volta na picape. Eu esperava me sentir diferente de alguma forma, mudado pelo que havia acontecido, mas, na maior parte, eu apenas me sentia cansado e um pouco surreal, como se tivesse vivido um sonho nas últimas 12 horas. Antes de sair, voltei ao local onde encontrei a criatura pela primeira vez na vala. A vegetação estava remexida, as samambaias dobradas e quebradas. Havia marcas claras na terra fofa, pegadas enormes que inconfundivelmente não eram de nenhum animal conhecido. Cada pegada tinha pelo menos 43 centímetros de comprimento e 18 de largura na parte mais larga, com 5 marcas distintas dos dedos. Fiquei ali olhando para aquelas pegadas, e o cientista em mim lutava com a parte de mim que acabara de passar a noite cuidando de uma criatura que me ensinaram que não existia. Todo instinto dizia que eu deveria documentar isso, tirar fotos, fazer moldes de gesso, relatar isso a alguém. Esta era potencialmente a descoberta do século, a prova de que o Sasquatch era real. Mas então pensei naqueles olhos inteligentes me observando com confiança. Pensei na maneira gentil como a criatura pegou o galão de água das minhas mãos. Pensei naquele aceno final, aquele gesto de despedida entre dois seres que haviam compartilhado algo extraordinário. Voltei para a minha picape sem tirar uma única fotografia. Algumas coisas percebi são mais importantes do que a prova. Alguns momentos são para serem vividos, não documentados. E algumas criaturas merecem permanecer nas sombras, protegidas por seu mistério. A viagem de volta à civilização pareceu estranha. Mantive o rádio desligado, preferindo o silêncio, tentando processar o que havia acontecido. Toda vez que fazia uma curva ou subia uma colina, uma parte de mim esperava ver outra daquelas criaturas parada na estrada. Mas a floresta permanecia vazia, guardando seus segredos. Parei em uma pequena lanchonete em Randall por volta das 10 horas. O lugar se chamava Betty's Kitchen, um clássico estabelecimento de beira de estrada americano com bancos de vinil vermelho, um longo balcão com banquetas giratórias e o cheiro de café e bacon no ar. Um punhado de moradores locais estava espalhado pela sala, madeireiros em sua maioria, a julgar por suas jaquetas Carhartt e botas de trabalho, junto com alguns senhores idosos que pareciam vir à mesma lanchonete todas as manhãs nos últimos 40 anos. Pedi café e ovos, sentado no balcão, pegando fragmentos de conversas ao meu redor. Os Seahawks estavam tendo uma temporada difícil. A picape de alguém quebrou de novo. A serraria em Morton talvez demitisse mais trabalhadores, conversas normais, preocupações normais, vida normal. Eu me sentia como se tivesse voltado de outro planeta. Você parece que viu um fantasma, disse a garçonete ao reabastecer meu café. Sua etiqueta de nome dizia Linda. Ela devia ter uns 50 e poucos anos, com cabelo grisalho curto e olhos gentis que se enrugavam nos cantos. Algo assim, eu disse, conseguindo um sorriso cansado. Noite difícil na mata, serviço florestal? Ela perguntou, acenando para o emblema do DNR na minha jaqueta. Sim, inspeção de madeira perto de Gifford Pinchot. Viu algo interessante por lá? Pensei em como responder a essa pergunta. Pensei naqueles olhos me observando na escuridão. Em mãos que poderiam me esmagar, mas escolheram ser gentis. Em um aceno de adeus de algo que supostamente não existia. Só árvores, eu disse finalmente. Muitas árvores. Linda riu e foi reabastecer outras xícaras.
E eu fiquei ali comendo meus ovos, pensando em mentiras e verdades e nos espaços entre elas. Cheguei em Olímpia no início da tarde. Minha casa era um pequeno bangalô no lado oeste da cidade, com um quintal cheio de abetos de Douglas e uma vista das montanhas Olympics em dias claros. Eu morava lá há 12 anos, desde o divórcio. Só eu e Rebecca, até ela começar a passar mais tempo com amigos e se preparar para a faculdade. Ela estava em casa quando cheguei, sentada à mesa da cozinha com livros e papéis espalhados à sua frente. Ela ergueu os olhos quando entrei, seu rosto se iluminando. Pai, como foi a inspeção? Rebecca tinha o cabelo escuro da minha ex-esposa e meus olhos azuis. E aos 17, já era mais alta que a mãe. Ela usava uma camisa de flanela sobre uma camiseta do Nirvana, bem adolescente do Noroeste Pacífico, de 1996, e tinha um lápis preso atrás da orelha. Foi agitada, eu disse, colocando minha mochila de campo perto da porta. Agitada? Como assim? Você finalmente viu uma coruja pintada? Servi-me um copo de água e sentei-me à sua frente, estudando seu rosto. Ela acreditava em mistérios, em coisas que a ciência ainda não havia explicado. Ela sempre teve a mente aberta, de um jeito que eu perdi em algum lugar no caminho para me tornar um cientista. Se eu contasse a alguém, deveria ser a ela. Rebecca, eu disse lentamente. O que você diria se eu te contasse que vi algo na floresta que não consigo explicar? Seus olhos se iluminaram imediatamente. Tipo, o quê? Foi o Bigfoot? Ela estava sorrindo, brincando, esperando que eu risse da sugestão, mas eu não ri. Apenas olhei para ela. E algo na minha expressão fez seu sorriso desaparecer. Pai, você está falando sério? Eu atropelei algo com a minha picape ontem à noite, eu disse cuidadosamente. Algo grande. Pensei que era um urso no início, mas... Parei, sem saber como continuar. Mas o quê? Eu balancei a cabeça. Deixa pra lá. Estou só cansado. Provavelmente era um urso, afinal. A escuridão, a névoa, pregam peças nos olhos. Rebecca me estudou por um longo momento, a cabeça levemente inclinada. Você não está me contando alguma coisa? Não há nada para contar. Só um velho cansado que passou a noite no frio e está vendo coisas que não existem. Mas ela me conhecia muito bem. Você nunca foi uma pessoa que vê coisas que não existem. Você é a pessoa mais racional e científica que conheço. Você nem acredita em Papai Noel, e olha que você é pai. Isso me fez rir, quebrando a tensão. Eu deixei você acreditar no Papai Noel até os 8 anos. Isso é respeitável. Tanto faz, pai. Ela voltou para a lição de casa, mas eu podia ver que estava pensando no que eu disse. Se você viu algo estranho lá, sabe que pode me contar, né? Não vou achar que você está louco. Eu sei, querida. Obrigado. As semanas seguintes passaram em um estranho borrão. Voltei ao trabalho, concluindo minhas inspeções de madeira, arquivando meus relatórios, participando de reuniões sobre planos de colheita e corredores de vida selvagem. Tudo estava normal na superfície. Mas eu não conseguia parar de pensar naquela noite na estrada madeireira. Comecei a pesquisar avistamentos de Bigfoot no meu tempo livre, lendo relatos de outras pessoas que afirmavam ter encontrado essas criaturas. A maioria das histórias era obviamente fabricada ou resultado de identificação incorreta, mas algumas, apenas algumas, tinham um toque de autenticidade que me fazia pensar. Havia um relato de 1994, apenas 2 anos antes, de um caminhante perto do Mount St. Helens, que descreveu ter encontrado um Sasquatch doente ou ferido perto de um riacho e o observou por várias horas. O caminhante afirmou que a criatura parecia ciente de estar sendo observada, mas não agiu agressivamente, apenas bebeu água e se lavou antes de desaparecer na floresta.
Outro relato de 1989 veio de um caçador com arco que disse ter encontrado um Sasquatch preso em uma velha armadilha. O caçador afirmou ter libertado a criatura que havia feito sons que pareciam comunicação antes de fugir. O caçador nunca relatou oficialmente por medo de ser ridicularizado. Lendo essas histórias, senti uma conexão com essas pessoas, estranhos que tiveram seus próprios encontros impossíveis e escolheram mantê-los em segredo em vez de enfrentar a descrença e o escárnio. Eu nunca voltei àquela estrada madeireira específica, mas pensava nela com frequência. Eu me perguntava se a criatura havia se curado adequadamente, se o ferimento havia fechado sem infecção. Eu me perguntava se tinha família ou companheiros em algum lugar naquelas montanhas, se havia retornado a eles com sua própria história estranha sobre a noite em que encontrou um humano. No início de novembro, cerca de 2 semanas após o incidente, recebi um pacote no meu escritório. Não havia endereço de remetente, apenas meu nome e o endereço do escritório do DNR escritos em uma caligrafia bonita e precisa. Dentro havia uma pequena caixa de cedro do tipo vendido em lojas de turismo no Noroeste. Quando abri a caixa, encontrei um único objeto dentro. Uma pedra. Era uma pedra de rio, lisa, do tamanho da palma da minha mão, com um padrão incomum de linhas gravadas em sua superfície. Não eram formações naturais, mas marcas deliberadas que formavam um padrão geométrico simples. Não havia bilhete, nem explicação, apenas a pedra. Eu a mantive na minha mesa e, às vezes, quando trabalhava até tarde e o escritório estava vazio, eu a pegava e a virava nas mãos, traçando as linhas gravadas com o dedo. Nunca descobri quem a enviou ou o que significava, mas eu tinha minhas teorias. Rebecca foi para a faculdade no outono seguinte, para a University of Washington estudar ciências ambientais, no dia em que a ajudei a se mudar para o dormitório. Ela me perguntou novamente sobre aquela noite, aquela em que eu disse ter visto algo que não podia explicar. Estávamos carregando caixas por 3 lances de escada, e ela mencionou o assunto casualmente, como se estivesse pensando nisso o ano todo. Você realmente viu algo naquela noite, não foi? Em outubro passado, naquela inspeção de madeira, pousei a caixa que estava carregando e olhei para ela. Ela tinha 18 anos agora, prestes a começar sua própria aventura, sua própria jornada para entender o mundo natural. Ela merecia honestidade. Sim, eu disse. Eu vi. Foi o que eu acho que foi? Eu não sei o que você acha que foi. Ela sorriu. Algo incrível. Algo que não se encaixa em nossas categorias científicas arrumadinhas. Algo que nos lembra que ainda existem mistérios no mundo. Sim, eu disse novamente, sentindo algo se soltar no meu peito. Foi exatamente isso. Não falamos mais sobre isso e eu ainda não contei a ela os detalhes. Algumas experiências são pessoais demais, profundas demais para serem compartilhadas completamente, mas vi compreensão em seus olhos e isso foi o suficiente. Anos depois de me aposentar do DNR, finalmente contei a história completa para Rebecca. Estávamos caminhando juntos nas Montanhas Olympics. Ela estava visitando, tirando uma folga de seu trabalho no Serviço de Parques Nacionais. E paramos para almoçar perto de um riacho cercado por uma floresta antiga que me lembrava daquela noite de outubro de tantos anos atrás. Eu contei tudo a ela. O impacto, a criatura deitada na vala, aqueles olhos inteligentes me observando trabalhar, a maneira como bebeu da minha caneca, o toque de sua mão no meu pulso, a caminhada lenta para dentro da floresta e aquele aceno final de adeus. Ela ouviu sem interromper, e quando terminei, ficou em silêncio por um longo tempo. Obrigada por me contar, disse ela finalmente. E obrigada por não tirar fotos, por não tentar provar, por apenas deixar ser o que foi.
Você não está desapontada? Você estuda a vida selvagem. Isso poderia ter sido a descoberta da sua vida também. Não, disse ela, olhando para a floresta ao nosso redor. Acho que você fez exatamente a coisa certa. Algumas coisas são mais importantes do que a descoberta. Algumas coisas merecem permanecer selvagens, livres e misteriosas. Ficamos ali na floresta, ouvindo o riacho e o vento nas árvores, e eu me sentia em paz pela primeira vez desde aquela noite de outubro de 1996. Tenho 70 anos agora, e aquele encontro aconteceu há 24 anos. Minha memória não é mais a mesma. Esqueço nomes, perco a noção das datas, às vezes não consigo lembrar o que comi no café da manhã, mas lembro de cada detalhe daquela noite com clareza perfeita. Ainda consigo ver aqueles olhos me observando na escuridão. Ainda consigo sentir o calor daquela mão no meu pulso. Ainda consigo ouvir aquela vocalização musical ecoando pela floresta. Não sei se alguém acreditará nesta história. Não tenho provas, nem fotos ou evidências físicas, além daquela pedra gravada que poderia ter vindo de qualquer lugar. Mas eu sei o que vivenciei. E sei que em algum lugar nas florestas profundas das Cascade Mountains existem criaturas vivendo que a ciência não reconheceu. Seres que existem nos espaços entre o conhecido e o desconhecido. E sei que um deles, pelo menos, entendeu a bondade e se lembrou da gratidão. Às vezes, tarde da noite, penso em voltar àquela estrada madeireira, caminhar para dentro da floresta e ver se consigo encontrar aquele emaranhado onde a criatura desapareceu, mas nunca o faço. Aquele momento é completo como está, perfeito em seu mistério, e algumas coisas devem ser deixadas em paz. A floresta guarda seus segredos, e estou contente em deixá-la guardá-los. Mas todo mês de outubro, quando as folhas mudam de cor e a névoa se assenta sobre as montanhas, eu sirvo um copo de água e o ergo em direção à janela, em direção aos picos distantes das cascades. Um brinde a uma criatura que encontrei uma vez numa noite enevoada, a um momento de conexão entre dois seres que nunca deveriam ter se encontrado, e aos mistérios que ainda existem nos lugares selvagens deste mundo. Eu nunca acreditei no Bigfoot até a noite em que atropelei um com a minha picape. E o que aprendi nas horas que se seguiram é que a crença não importa. O que importa é o respeito, a compaixão e o reconhecimento de que compartilhamos este mundo com maravilhas que talvez nunca compreendamos totalmente. Isso é o suficiente.